Oi, gente. Até na CNN Brasil, eles disseram que a indicação de Flávio Bolsonaro fortalece a candidatura de Lula. O mercado financeiro despencou porque eles perceberam que a direita tem grandes chances de perder. E a gente sabe que o mercado financeiro sempre apoia a extrema-direita ou a direita porque quer tudo para eles e nada para a classe trabalhadora. Eu vou mostrar um trecho dessa fala sobre isso na CNN Brasil. A gente vai parar e comentar e analisar isso. A extrema-direita nas redes sociais está em clima deprê, viu? O clima deles está de depressão, porque as pesquisas estão indicando que o Flávio Bolsonaro tem ali 36% de votos. Que isso dá chance do Lula ganhar no primeiro turno. Vamos ver um pouco sobre isso e comentar. A gente começa essa edição com o assunto do dia. O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o filho, o senador Flávio Bolsonaro, como seu sucessor político, do seu espólio político, na família e nas eleições do ano que vem. Flávio enfrenta resistência na direita e até mesmo dentro do clã bolsonarista. Vamos ver a reportagem de Carol Rosito. Ao confirmar a opção por seu nome, Flávio disse que o país vive dias difíceis e prometeu dar continuidade ao projeto de nação do pai. Projeto de destruição do pai? Só pode ser, né? Porque o projeto de nação não tem o projeto de destruição. Esse era o projeto. Sempre bom lembrar. Mas vamos lá. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, confirmou a indicação e disse que se Bolsonaro falou, está falado. Frase que também foi repetida por outras lideranças da direita. A ex-primeira-dama... Ou seja, o pessoal da direita é aquele pessoal que tem foto do líder em casa e fica rezando pro Bolsonaro. Bolsonaro, o que o senhor disser tá falado e tal. É culto à liderança da máxima potência. Não, é zero democracia o sonho desse pessoal não é Bolsonaro voltar a ser presidente. O sonho desse pessoal é ter um rei Bolsonaro, sabe? Para eles prestarem homenagem, vassalagem, puxarem o saco, né? É isso aí, mas vamos seguir. Michele Bolsonaro também elogiou o senador, em um sinal de alívio nas tensões dentro da família. Os dois tiveram um desentendimento público envolvendo escolhas políticas do PL e Flávio chegou a chamar a madrasta de autoritária. Michele era uma das candidatas... Alguém da família Bolsonaro chamando outra pessoa de autoritário dentro da mesma família é engraçado, né? É o sujo falando do mal lavado. Mas vamos seguir. Para a disputa da presidência do ano que vem, mas a ideia enfrentava forte resistência do ex-presidente e dos filhos. A família Bolsonaro tenta, com o anúncio da candidatura, unificar a direita e evitar perder mais força política. Flávio se consolidou como alternativa depois da prisão do ex-presidente e da ida do irmão Eduardo para os Estados Unidos. Fuga do traidor conspirador para os Estados Unidos. Temos que corrigir. Conspirou lá nos Estados Unidos contra o Brasil, contra as autoridades brasileiras, porque queria passar pano pro papai. Vamos lá. Tem que, sabe, ter clareza do que está em jogo. Vamos seguir. A escolha mantém o sobrenome Bolsonaro em evidência, atenuando o receio do ex-presidente de ser esquecido pelo Centrão enquanto está preso. A eventual candidatura de Flávio carregará, entretanto, toda a rejeição que envolve o clã e pode afastar a parcela moderada do eleitorado. Alas do Centrão, do PL e até da própria família veem negativamente a candidatura do senador, temendo que ele não consiga furar a bolha bolsonarista. Alguns partidos, como União Brasil, já demonstraram reticência com a candidatura e dizem que vão se concentrar no legislativo. Concentrar no legislativo é do tipo, se você for candidato à presidência, o nosso problema é tentar conseguir Câmara de Deputados e Senado. A gente não vai dar muita atenção não, porque a gente não acredita. Grupos defendiam o nome do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a disputa e se decepcionaram com a escolha de Flávio. No entanto, ainda há a percepção de que o senador pode ceder a vaga para outro candidato em março do ano que vem. Mário, começo com você. Ficou muito claro ao longo do dia, desde o primeiro jeito que essa notícia saiu, a Jussara Soares está entre os jornalistas que trouxe essa notícia em primeira mão, tudo muito em off, e ao longo do dia foi ficando claro que não tinha nenhuma estratégia, não tinha nenhuma articulação, não tinha nada combinado. Qual é o custo dessa confusão para a própria candidatura do Flávio? O quanto a gente pode considerar que é uma decisão permanente do Bolsonaro pai? Thaís, primeiro de tudo, boa noite, um prazer falar contigo e com aqueles que nos assistem na CNN Brasil.
Eu creio que tem dois elementos importantes aí quando a gente pensa a situação dessa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e aquilo que ela envolve. O primeiro desses elementos, e a gente precisa ter isso muito claro, é que ao bolsonarismo, Thaís, importa transformar a eleição de 2026 em um grande plebiscito sobre a figura de Jair Bolsonaro. E neste sentido, significa dizer ter a capacidade de manter o legado do bolsonarismo com um nome na chapa que seja Bolsonaro e que tenha ligação direta ao ex-presidente. O legado do Bolsonaro foram 700 mil vidas perdidas na pandemia, sendo que 400 mil, segundo vários estudos, poderiam ter sido salvas se ele não fosse negacionista inimigo da vacina. Esse não é todo o legado dele, porque ele também fez muitas outras coisas terríveis, mas se a gente fosse reduzir a duas coisas graves, tem o negacionismo na pandemia e tem o golpismo na hora da derrota eleitoral. Também tem o estelionato eleitoral de tentar a PEC kamikaze no ano da eleição, não é? Destruição, cortes na saúde e na educação durante o governo. O Ministério da Saúde foi quase destruído durante o governo do Bolsonaro, né? Recebeu cortes durante a pandemia. Esse é o legado, né? Olha, se colocar esse legado para discutir, o Flávio Bolsonaro vai terminar com menos do que os 35% que hoje as pesquisas apontam, né? Vai cair lá para 12, 15, que é o percentual do pessoal que deve ter foto do Bolsonaro em casa e ora por ele todos os dias e confunde Bolsonaro com liderança religiosa, né? É aquele pessoal que a gente já perdeu as esperanças de resgatar para a democracia. Mas vamos seguir um pouco e depois eu trago mais comentários. Isto posto, eu creio que na atual conjuntura, o que nós vamos ver nos próximos meses, né, faltam 10 meses para a eleição e até março, abril, as chapas em algum sentido têm que estar definidas, eu creio que Flávio Bolsonaro vai fazer um grande teste de fadiga do seu nome e da sua candidatura. Significa dizer o quê? Quanto apoio será recebido, quantas pessoas se aproximarão ou se afastarão dele efetivamente e, mais importante para o clã Bolsonaro do que os movimentos dos mercados, é efetivamente o movimento dos grupamentos políticos. E aí a gente precisa ter em mente, uma eventual candidatura de Flávio atende a muitos interesses, ao da família Bolsonaro, ao do lulopetismo, que tem um rival em que se pode realimentar a ideia de polarização, mas também atende interesses de muitos grupos do Centrão, que podem concentrar os seus recursos na eleição que hoje é a mais importante do sistema político, que é a do Legislativo. Obrigada, Criomar. O Legislativo é muito importante, mas a presidência também é muito importante. E a extrema-direita entrou em modo deprê aí nas redes sociais, né? Eles estão bem deprimidos, né? Eles estão aí realmente chorando pelos cantos e tem uma esperança de que o Flávio Bolsonaro vai desistir da candidatura à presidência, mas eu acho isso pouco provável. Esse pessoal é muito ambicioso, né? Só se a candidatura dele chegar em março e tiver com, sei lá, 28% de intenção de voto, aí eles perceberem que não tem chance nenhuma, pode ser que ele abra mão de ser o candidato para ser vice do Ratinho Júnior ou de outra figura aí da extrema-direita. O campo democrático progressista tem que estar preparado e tem que enfrentar essa disputa, ao mesmo tempo que tendo uma agenda positiva de coisas já feitas, como a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, mas também um horizonte de transformações, como acabar com o 6x1, diminuir jornada de trabalho, enfrentar a questão dos empregos que serão perdidos pela inteligência artificial, e nós temos uma forma de tributar as empresas que investem em inteligência artificial para reverter a riqueza gerada de inteligência artificial em benefícios para a classe trabalhadora. Ou seja, tem muita coisa que o campo democrático, que o campo progressista, que o campo mais alinhado à classe trabalhadora precisa estar atento para poder vencer, não só na presidência, mas para a Câmara de Deputados e Senado também. A escolha do Flávio Bolsonaro, não é? Pode acabar sendo um presente se fizer o legado do Bolsonaro ser lembrado, que é um legado de destruição, um legado de negacionismo, um legado de autoritarismo golpista. Esse legado é bom de se enfrentar, porque é um legado tão negativo que não deveria ser nem opção na mente de qualquer pessoa minimamente democrática, né? Mas parte do eleitorado brasileiro caiu no neofascismo e precisamos tirar o Brasil desse caminho. Precisamos derrotar o neofascismo e derrotar o neofascismo é uma prioridade civilizatória. É um dever
de toda pessoa que tem compromisso com a democracia, que tem compromisso com a classe trabalhadora. Porque os neofascistas não são meros adversários da classe trabalhadora. Eles são inimigos da classe trabalhadora, estão totalmente alinhados aos interesses das grandes corporações empresariais. Totalmente, 100% alinhados. E nós temos que estar tanto lutando para derrotá-los, quanto lutar para puxar o campo democrático mais imposições e políticas sociais que vão imprimir mais justiça social, mais equilíbrio de forças e mais democracia. Porque se deixarmos, os oligarcas do capitalismo vão lançar a gente numa plutocracia ainda pior do que a que já existe no mundo. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos, o curso Como Entrar no Mestrado ou Doutorado, tá com o link no comentário fixado. Pode também mandar um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.